MDcast no ar, mais um episódio aqui do nosso podcast do portal MD News. Eu sou Márcia Dantas, você já me conhece, toda quarta-feira às 6 horas da tarde, estamos juntos, sempre com um papo muito inspirador, sempre com uma história de vida, com algo que vai te elevar de nível, vai trazer muito conhecimento para você. E hoje o nosso tema é delicado. O endividamento no nosso país, mas não é qualquer endividamento. Você já olhou para uma pessoa, o Instagram dela, esbanjando riqueza, viagens, pode ser um médico, pode ser um empresário, você falou, nossa, essa pessoa tem muito dinheiro. Mas o que muita gente não sabe é que por trás dessa vida luxuosa existem profissionais muito endividados, esbanjando luxo, mas em casa não colocando a cabeça no travesseiro para dormir com tanta preocupação. É um tema que traz peso emocional, realmente algo que deixa a pessoa numa vida muito difícil, né, de conviver. Por isso a gente convidou a doutora Tatiane Garcia, que é advogada, especialista em direito bancário e reestruturação de passivos, com mais de 20 anos de experiência, ajudando esses profissionais a retomarem o controle financeiro da própria vida. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no MDcast. Eu que agradeço o convite, para mim, uma surpresa e muito grata em trazer. Olha, doutora, por que muita gente associa faturamento com riqueza? A pessoa realmente ela não sabe estruturar os lucros da própria vida, ela acaba gastando demais. Por exemplo, um profissional que de repente ganhou 200 mil, 300 mil. Ele não sabe como reinvestir na própria empresa. O que falta para esses profissionais de alta renda? Por que muitos acabam caindo nessa armadilha das dívidas? Hoje a gente vai falar dos profissionais dos médicos, que eles estudam mais de 10 anos da sua vida. Sim. E nosso país é uma população que não recebe educação financeira em momento algum. Então você vê esses profissionais, tanto os médicos como os advogados, dentistas, seja qual ele for. O que ele se dedica? A sua expertise. Em nenhum momento ele tem essa educação de como gerir, de como lidar com o dinheiro. E aí ele vai para o caminho do empreender. Só que na hora de empreender, ele não quer empreender qualquer forma. Ele quer investir com a alta renda, ele quer atrair públicos altos. Então ele faz um investimento alto, só que ele esquece da lição de casa, que é o quê? Se aquela parcela, aquele investimento, aquele capital que ele tem, cabe no bolso dele. Eles pegam geralmente financiamentos para estruturarem clínicas. Como são os profissionais que chegam para pedir ajuda para você, doutor? São N fatores, são vários. São profissionais que tiveram dinheiro, um capital, que tiveram de investimento, porque dependendo do segmento da área médica, o investimento no maquinário é muito alto. Verdade. Então, eles acabam tendo que se socorrer do leasing, né? Só que não é só isso. Tem o leasing, tem o cafezinho, tem a recepcionista, tem a enfermeira, tem um N de fatores que levam aquele faturamento, que consomem. Tem a decoração da clínica, tem todo o aparato, né? Se for numa área de estética, ele não pode vender qualquer coisa. Então, o investimento em decoração é altíssimo. Só que até ir para injetar, para começar, ok. Só que o que ele tem que estruturar, qual que é o ganho, quando que ele vai ter aquele retorno para ele. E nem sempre ele consegue fazer essa estruturação ou ele se perde no meio do caminho. Por quê? Por falta realmente de gestão? N fatores. Hoje, por exemplo, nós estamos com a taxa Selic altíssima, 14,5%. Então, as empresas, os microempresários, os profissionais liberais que trabalham com capital de giro, que trabalham com empréstimo financeiro, como que se sustenta? Se o que às vezes ele ganha não paga nem os juros que ele está pagando. Nossa. Então, existe esse fator, sim, de falta de consciência, de educação financeira, existe imprevisibilidade do mercado, existe o momento socioeconômico que nós estamos vivendo. Então, a gente pode atribuir uma sequência de fatores. Hoje, por exemplo, recebi um cliente no escritório que o problema dele era o quê? Confusão patrimonial do CPF com CNPJ. Mas o que levou isso? Ao lifestyle, que é o que você fez a chamada, porque ele trabalha numa área de estética, então ele precisa estar sempre se mostrando em alta. Então, ele fica refém disso. Ele acaba investindo demais. E aí, será que a conta no final do mês fecha? Não. Mas eu acho que isso é um problema de muitos profissionais, porque eu vou falar... Recentemente, eu contratei uma consultoria financeira. E eu não tinha a noção de que, por exemplo, eu precisava ter um capital de giro.
dentro da minha empresa, um caixa para fazer as coisas girarem. O que estava acontecendo? Meu CPF, minha conta bancária estava entrando no vermelho. E o meu rendimento, eu estava pagando cheque especial, os juros do cheque especial. Ela falou, mas por que está entrando no cheque especial? Eu falei, porque eu tenho um financiamento imobiliário que cai dia 1º e eu só recebo dia 5. Aí ela falou, mas por que você não deixa no mês anterior o dinheiro? Assim, doutora, coisas básicas que parece que, olhando na nossa vida com tanta coisa acontecendo, a gente não tem como ver. Eu tive que contratar uma consultoria para me mostrar os meus gargalos financeiros. Eu consegui, no primeiro mês com a consultoria, pelo menos R$3.000 a menos de gargalo que estava saindo em coisas que eu não estava usando, em assinaturas. Olha só. Em conscientização, e é exatamente isso que eu falo. Os clientes, quando eles me procuram, eles não me procuram de forma preventiva. Sim. A não ser que seja de um problema, de uma outra área que vem, que aí eu já falo, já que entrou aqui, então vamos cuidar da casa toda. Mas fora isso, quando chega para mim... Já está endividado. Já. O cenário já está complicado. Então, onde que a gente vai olhar qual que é a dívida podre? O que levou aquele cenário, aquele adoecimento? O que levou? Então, quando chega nesse cenário de confusão patrimonial, não começou ali. Ali, às vezes, sim. Porque tem cenários como você, que a pessoa tem uma renda, que tem um trabalho fixo, que recebe uma renda, só que aí sabe que vai ter um prolabore, que vai ter um faturamento extra, aí antecipa e faz aquela confusão. Isso é um problema tamanho. Por quê? Porque quando chega para mim a confusão patrimonial do CPF com o CPJ, como que eu vou proteger o patrimônio particular dele se a vida toda ele trabalhou em confusão? Nossa. Isso é uma consequência jurídica muito grave. E esse é o principal consequência, a principal consciência que eu trago. Não é só a questão de ter faturamentos altos livre, ter o seu prolabore livre. É questão de segurança patrimonial, da paz para a sua família. Sim. Então, estratégia. Que não pensa a longo prazo. Por exemplo, um fácil entendimento. Quando você contrata um seguro de carro, você projeta que você vai bater o carro? Não, mas Mas você está trabalhando o quê? No seu preventivo. É a mesma coisa do plano de saúde. Então, na hora que você faz a segregação, a individualização, que cada um tem que estar no seu patamar isolado e protegido, é justamente para isso. Porque você não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, ambos têm que ser distintamente caminhando para que todos sejam seguros e vice-versa. Por exemplo, então, você tem que continuar pagando o INSS. O que você fala? Não. Não. Você pode ter uma previdência privada? Depende do seu ramo de atividade. Se você pegar esse dinheiro, de repente, do seu ramo de atividade que está próspero, aplicar, o que a previdência privada está te dando? Qual o percentual? Se o mesmo valor você aplicar, você vai ter a maior rentabilidade, você vai propor aonde? Entendi. Então, é uma questão de estratégia, né? Perfeito. E de segurança. Agora, eu tenho uns investidores, não, doutora, mas eu preciso ter o meu dinheiro ali, porque se acontecer alguma coisa comigo, a minha filha, a minha mulher, então, isso tira a sua paz? Então, invista lá. Então, é uma questão de estratégia. Mas esse dinheiro que você está descapitalizando, se você reinvestir na sua empresa, vai levá-lo para um outro patamar? Então, o que é necessário? O que é inteligente? Sim. Doutora, vamos entender um pouquinho de onde veio essa sua história, essa sua trajetória. Antes de ser uma especialista bancária, quem é a Tatiane? Quem é essa mulher que muda tanto a vida das pessoas, né? Que transforma a vida das pessoas? Conta pra gente. Olha, eu sou a Tatiane, advogada que nasceu para isso. Jura? Desde sempre? Juro, desde sempre. Eu tenho uma tia que é escrevente, assistente de juiz, e ela é irmã da minha mãe, minha tia madrinha. Então, desde pequena eu ia passar as férias com ela não tinha filhos, então eu estava sempre com ela. Então eu estava sempre na sala do juiz, na sala dos cartórios, ajudando, na época era fichário para atender processo, ajudando no arquivo. Então o meu mundo jurídico e o senso de justiça muito grande, muito gritante dentro de mim. A minha mãe queria que eu fosse dentista. Aí eu falei, eu não tenho perfil nenhum, eu sempre fui aquela justiceira, defensora dos menores oprimidos. Aí no dia de inscrever para a faculdade, aos 17 anos, para odonto eu coloquei para o direito. Uau. E ali, aos 17 anos, entrei e nunca mais saí. Porque acho que no segundo ano de advocacia eu entrei no estágio do 5º maior escritório aqui do país. Uau.
e ali fiquei como estagiária. Aí de lá migrei para um outro escritório que uma gestora minha gostava muito do meu perfil e ela foi assumir um cargo lá e ela me queria ao lado. Foi inclusive onde eu conheci meu marido, que nós somos casados, e de lá meu marido sempre teve a visão empreendedora, que sempre quis seguir a carreira solo, terminou a faculdade e montou o escritório dele. Aí depois de acho que 2 ou 3 anos nós casamos. E eu continuei no escritório de advocacia sendo empregada. E ele galgando o escritório, graças a Deus, projetando, crescendo. E ele falou, Tatiane, pelo amor de Deus. Eu entrava no escritório 8 horas da manhã e saía 9 horas da noite. Nossa. Ele falou, se você despender esse tempo que você tem, essa capacidade técnica no nosso escritório, nós vamos ficar ricos, mulher. E assim fui, com muito medo, porque trabalhar sozinha. Lá eu liderava uma equipe, saí da área, mesmo novinha, da área de liderança e fui para trabalhar com ele. E isso foi, ele tinha razão, porque... Isso mudou a vida de vocês. Mudou, porque levou o nosso escritório, nossa captação, e é tudo que nós somos hoje. Mas o que você trabalha hoje, você já viveu em algum momento na tua vida essa questão de reestruturar financeiramente? Você nunca se deixou entrar numa dívida do jeito que você trata e lida com essas pessoas, nunca aconteceu com você. Por que você quis, então, ajudar? Então, são trajetórias. Nossa vida sempre foi no direito bancário. Sim. Até 2017, voltado 95% para a área trabalhista. Porque era um mercado próspero e nosso escritório, graças a Deus, sempre foi muito produtivo e próspero. Aí, antenado no mercado, nós vimos que o mercado ia mudar. Por conta das reformas trabalhistas. E a gente queria projetar e continuar com a mesma rentabilidade que nós chamamos de high ticket. E nisso, no estudo de mercado, analisando o faturamento do escritório que vinha caindo, o número de processos vinham reduzindo e os níveis de processos que vinham entrando não eram no mesmo high ticket. Então, a gente falou assim, nossa vida financeira com o estilo de vida que nós temos não dura 5 anos. Então, nós fomos migrando. Já que estávamos no mundo bancário, a gente migrou só para a área de consumidor. Ele veio sempre... Ele tem essa parte estratégica. Ele analisa. Eu costumo falar que ele chuta a bola e eu corro atrás para executar. Brincadeiras à parte, que ele não gosta de aparecer e eu nem gosto de falar. Então, e com isso a gente conseguiu analisar e era um mercado muito carente. Não tinha. E aí eu comecei a olhar para o lado, ofertar produtos para os vizinhos. Eles, Tati, preciso da sua ajuda. Pelo amor de Deus. Então eu falei, nossa, é uma população carente. E é uma população high ticket. Sim, hoje... Os médicos, por exemplo, você tem um cliente, uma média de faturamento? Vamos lá, pra gente conversar. Olha, eu tenho uns clientes que eles faturam um mês 300 mil. Uau. E estão no vermelho. Jura? Juro. Mas por que, doutora? Falta de estruturação. Estavam, né? Que já estão no caminho da luz, que eu brinco. E aí, como é que é esse caminho? Eu queria te perguntar. Como é que você começa estruturando o caminho da luz para tirar essa pessoa do vermelho? Primeiro, a gente faz a autópsia daquela cliente. É autópsia, tipo, você tá morto. Autópsia, porque tem alguns casos que chegam não só morto financeiramente, mas mental. A pessoa não consegue enxergar que existe luz no fim do túnel. Ele tem vergonha da família, ele tem vergonha do ciclo social a qual ele pertence, ele não quer mais frequentar. Então, é um reflexo, é um cenário que a gente trata muito profundo. Então, por isso que a gente chega à autópsia, porque a gente tem que ver como e de que forma que aquele cliente está preparado para o que nós vamos propor. Porque tem que ter um choque de consciência de realidade, o lifestyle não dá, vai ter que trabalhar com a família, com os filhos todos juntos, para ter consciência. Para você ter uma ideia, eu tenho um cliente, novembro, até hoje a família dele não sabe que ele não tem capacidade financeira mais. Ele esconde por vergonha da própria família, de achar que ele não é mais o provedor. Não, e aí é um trabalho, fica mais difícil, porque o impacto... Porque a família continua gastando. Isso! Não é, doutora? Sim, aí eu tive que chamá-lo, porque existe um trabalho em conjunto que nós temos que fazer, que existe uma reserva, porque não existe mágica. Tá, Márcia? Não existe mágica. O que existe é estratégia para que nós possamos diminuir e ir estancando as dívidas uma por uma, até que ele tenha solidez e volte a respirar com oxigênio financeiro. Você ajuda nessa renegociação, sim, junto aos bancos, por vários. Renegociação, precificação do produto.
Porque tem clientes, você sabe que ele não sabe nem quanto custa aquele cliente para entrar. Porque todo cliente que chega na sua empresa, na sua loja, no meu escritório, eu tenho um custo de aquisição daquele cliente. Então, na hora de eu precificar com os meus honorários, eles vêm, doutora, qual o preço? Eu falo, calma. Porque eu tenho que analisar qual vai ser meu trabalho dispendido, eu tenho que analisar o tempo que aquele cliente ficará na minha operação e tenho que analisar o quanto ele me custou para chegar até mim. Se for CAC zero, lindo. E agora se não for? Se dependeu desse lifestyle, de eu ter que fazer aquelas propagandas lindíssimas no marketing, graças a Deus não é o meu caso. Mas os médicos precisam estar na Maldivas, eles precisam estar o tempo inteiro nos restaurantes chiquíssimos, porque senão não condiz com o produto que ele está ofertando. Então, na hora dele colocar a precificação, ele colocou isso no custo de aquisição daquele cliente. Perfeito. Eu tive até uma moça que veio aqui de educação financeira e ela falou, até essa roupa que eu tô vestindo aqui, quem paga é o meu salário da empresa. Sim. Porque para eu estar aqui, eu precisei comprar essa roupa, isso aqui é meu trabalho. Perfeito, mas é verdade. Eu fiquei chocada porque eu não tinha essa imagem também, eu não tinha essa visão. E eu acho que a maioria das pessoas não tem. Não né? tem falta de consciência e educação financeira. Então, aí gera a precificação errada. Aí é um dos primeiros gargalos. Porque quando você não sabe cobrar, o seu faturamento vai embora e você não sabe nem para onde está indo, né? E às vezes é uma crença limitante que a pessoa tem de não saber precificar, de ela não se sentir merecedora daquele valor que aquele serviço é atribuído. E isso é muito sério. Porque é desde o médico ao dentista, a lojista. Por então, exemplo, ela cobra mais barato, Sim. achando que aquilo não vale, ou que a pessoa não vai pagar. Que ela não é merecedora daquele valor. Até isso você tem que conscientizar. Porque é um plano de fundo. Por isso que eu falei que é autópsia. Eu chego até na alma da pessoa. Porque às vezes é difícil, tem clientes que são filhos de médicos, de comerciantes, então já vem com aquela crença enraizada, com aquela sistemática de trabalho. Só que a primeira coisa é quebrar. Assim, meu amor, não tá dando certo, porque se estivesse dando certo, você não estaria aqui. Às vezes de forma sutil e às vezes realista, a gente tem que trazer o cliente. Então, para só aí conseguir trabalhar. Veja esse cliente que eu acabei de falar, 6 meses. A gente marcou a reunião com ele segunda-feira para eu trazer a realidade, para ele provar para mim que ele fez o capital ajuntado que ele necessita, porque vai ter as janelas que eu vou ter que iniciar agora as tratativas e é um trabalho em conjunto e equipe. Então, se a pessoa não tiver disposta a sair daquele cenário, e às vezes ela tá, mas ela não sabe como, e ela não sabe que ela conscientemente se está se auto-boicotando. E aí, doutora, como é que você chega? Já teve algum cliente que você não conseguiu, que você teve que... Já? Mas volta. Aí volta depois pior. Volta. Porque fala, não, doutora, na verdade ele julga pela precificação. Não, doutora, eu achei um advogado mais barato. Mas na verdade você sabe que ele está com medo de enfrentar a realidade a qual ele não está preparado para ser vista. Eu falo, tudo bem. Que eu não negocio o meu preço, porque eu sei o meu valor. Então, só que dá 3 meses ele volta. Então, até com o seu próprio trabalho você está ensinando, né? Sim. Dizendo, olha, esse aqui é o meu... Eu tenho um princípio, Márcia, que é ser luz. E isso é o que você falou do começo, como que iniciou a minha trajetória, porque eu sempre tive isso muito claro com a minha família, de ser luz, de levar luz, de olhar para aquela pessoa e olhar assim instintivamente, de comportamental, porque às vezes uma palavrinha que você consegue mudar. E isso com o meu trabalho, não só com uma palavra, eu mudo a geração, eu mudo uma família, eu restauro uma família. Veja o índice de suicídio, e isso me preocupa. A hora que eu vejo uma pessoa muito doente, aí eu tenho que ativar, que eu tenho parceiros, psicólogos, psicoterapeutas que eu aciono em parceria para que cuide dessa parte, para que eu consiga tratar depois o financeiro. Então, você também indica esse trabalho em conjunto com a psicoterapia? Sim. Porque muitos vão precisar, né? Não, até com medicamentos, até com psiquiatra. Principalmente na área da psiquiatria, quando está um endividamento muito, que a pessoa não enxerga que ela é capaz de sair daquele cenário, que ela é capaz que a vida não acabou ali. Eu preciso de medicações e de ações imediatas. De levar para a UTI para depois salvar o resto do corpinho dele. Nossa, doutora. Então, uma dívida pode levar alguém à morte. Suicídio é estatístico, é real.
Por isso que eu fico muito triste quando chegam clientes para mim de forma com serviços mal prestados e que levaram ao engrandecimento daquela dívida, ou que de forma irresponsável entraram naquele mundo jurídico no qual não tem nenhum conhecimento. E não sou dona da verdade, não acho que... Não, eu só acho que você tem que iniciar numa área, assim como eu iniciei, em parcerias. Sim. Procure um colega, procure um especialista, não seja ganancioso de querer ganhar no momento. É o trabalho, ganha, até você ter autoridade, até você ter confiança, porque é a vida de outra pessoa, não é o seu rendimento, é outro que você está deixando e às vezes um ecossistema familiar todinho que você está prejudicando. Eu queria te perguntar exatamente isso. Qual a dica que você daria agora para quem está começando a estruturar seu próprio negócio? O médico, o dentista, o profissional, né, autônomo, que vai criar sua clínica agora, que dica que você daria? O que é o principal, doutora? Eu vou falar, o que eu falo para todos os meus clientes que às vezes querem migrar. Solidifique seu patamar. Faça uma análise de mercado. Veja quanto que você precisa precificar e veja se você tem capacidade financeira de se inserir naquele mercado. Não vá se aventurar, não ache, porque o dinheiro não nasce em árvore, é o que eu brinco. Porque ao invés de você criar um sonho, você está criando uma desilusão, mudança de cursor de vida e criando um problema para a sua vida muito grande. Então tenha um pouquinho de segurança ao startar e solidifique seu patamar e saber em qual ramo você está entrando e quanto que você precisa despender e se você tem essa condição financeira para esse momento. Se não, espere um pouquinho, guarde e de forma saudável, equilibrada e vá. E paralelo a isso, tem que ter acompanhamento de mercado. Você tem que saber como que ele está oscilando, tem que estar ali sempre junto com... Se for precisar de capital de giro, tem que saber como usar, tem que saber não fazer confusão, separar muito bem desde o início do seu CPF, porque isso te protege do futuro. E, por exemplo, o principal erro talvez é dar um passo maior do que as pernas. Quando é o momento de crescer, doutora? Quando que o profissional sabe que, bom, agora eu posso dar esse passo? Olha, é que quando chega para mim já foi, né? Mas analisando, eu vejo hoje, pós-pandemia, que são várias intercorrências da vida. Sim. Por exemplo, eu vejo muitos profissionais que não estavam minimamente estruturados financeiramente para ficar um ano sem fluxo financeiro. Ter uma reserva de emergência, por exemplo, que é o básico, né? Exato. Então, você tem que trabalhar com um fluxo financeiro de quanto? Quanto que custa seu mês? Você precisa ter 12 meses, pelo menos. No mínimo. Depende. Se você tiver funcionários, 12 meses, e mais daquele do funcionário para uma eventual rescisão, uma eventual necessidade. Um médico, por exemplo, o que eu vejo muito lá, que eles refinanciam de maquinários que são muito caros e que precisam de conserto, porque senão ele não tem insumo para continuar rentabilizando. Então, ele tem essa reserva para essa necessidade. Se o maquinário quebrar, ele tem que pegar rapidamente para poder colocar em prática de novo. Então, você entende que é um estudo bem analítico, dependendo de cada ramo que você vai ser inserido. E como a gente passou um pós-pandemia, então eu tenho muitos clientes que têm sequelas disso. Da pandemia ainda. Da pandemia. Então, que estavam plenamente saudáveis e capazes, só que primeiro risco, não conseguiram se sustentar. E você sabe que eu conversei com um rapaz que mora no meu prédio a semana passada e ele teve que mudar de profissão. Ele e a esposa tinham 2 lojas gigantes aqui em São Paulo de produtos chineses que vendiam a R$ 1,99. Com a pandemia, eles não conseguiram reestruturar para o online e tiveram que fechar as 2 lojas com 50 colaboradores. E ela teve que se reestruturar também, e ele também. Então. Porque não conseguiram ter exatamente isso. Uma reserva, pensar no digital, em migrar, né? É muito difícil. Eu costumo falar que a pandemia nos ensinou várias coisas. A primeira delas é trabalhar no mundo digital e saber que o mundo é pequeno, que hoje a gente está em todos os lugares. A segunda é trabalhar com o futuro. Porque se você não tiver, se você quer microempreender, se você quer empreender, se você quer estar no comércio, você precisa ter esse fundo de reserva e tem que estar preparado para se reinventar a todo momento. Porque se você estiver ali no seu mundinho fixo, engessado, você não tem prosperidade.
Olha, doutora, essa sua frase me pegou, porque é exatamente o que eu penso. Eu sou essa pessoa que tô sempre tentando me reinventar e olhando pro futuro e pensando, aqui vai dar, aqui não vai, ou se não for por aqui, eu vou por aqui. E eu acho que aquela pessoa que é muito engessada, ela sofre mais e vai sofrer por sempre, né? Porque... E eu sofri isso na pele, né, Márcia? Porque em 2017 eu fiquei quase em depressão, porque na hora que eu vi que o meu mundo acabou, eu falei, gente, e agora? Como que vai ser? Porque, pensa, eu trabalhei no escritório de advocacia desde os 18 anos na área trabalhista bancária. Até 2017, quantos anos se passaram? Nossa. Quase 20. E na área... Então, é o meu mundo, é o meu arroz com feijão, é onde eu me realizava, é onde meus clientes me idealizavam, ganhei prêmios. Como? Eu não sei se é outra coisa na minha cabeça fixa e engessada. Aí vem aqui o mundinho, te sacode, você sabe sim. E é tão bom. E é o que eu falo para vocês, não fiquem, porque é muito bom você não ser fixo, engessado. Por quê? Porque você não se sente preso e ameaçado por nada, você se sente livre. E você sendo livre, você é capaz de se reinventar e iniciar o negócio novamente. E você entrou em depressão por quê, doutora? Quase. Porque eu achei que eu não ia ter dinheiro para cuidar das minhas filhas. Imagina, eu tenho 2 filhas, dá um custo danado. Eu falei, gente, 2 maridos no mesmo empreendimento, se a fonte secar, da onde que vai vir? Como começou a cair o negócio, você achou... Não, graças a Deus a gente não chegou a cair, mas por quê? Porque nós temos visão de negócio. Nós, marido, ele sempre... Ele tem mais. Mas eu acho que é isso que é perfeito, né? A combinação perfeita. Ele tem a visão e você a prática, sim, né? Você sim, porque é matemático, que é o que eu falo. Que é porque até você perguntou um dos motivos. São tantos motivos que a gente vai conversando, a gente vai lembrando. Um dos motivos é não acompanhar o mercado de negócio. Se você vê que está entrando mais o tanto que costumava entrar, então não vai ter aquele faturamento. Então, como que você vai continuar com aquele custo? É muito louco isso. A não ser que você se reinvente e insira um novo produto para que ele mantenha. Veja hoje, a Ambev. Sim. O que nós não temos mais hoje? O consumo caiu altamente do álcool. Verdade. Olha quantos produtos zero tem no mercado. Muito. Agora até água com... Eles estavam tentando fazer água com proteína. Porque eles viram que tem pessoas que têm dificuldade de tomar whey. Eles querem uma água sem sabor com proteína. Fiquei chocada. Visão de negócio. Visão de negócio. Então, você olha para os... time grande, se você quer ser grande, para onde você tem que olhar? Para quem sempre está sempre ganhando. Então, essas pessoas que não precisam de propaganda, estão solidificadas no mercado e estão sempre inovando, como nós não iremos? Então, qualquer profissional, doutora, pode inovar. Tem que inovar. Qualquer. Tem que buscar sempre. Então, e é isso que é o trabalho de consciência. Primeiro, e o pior é que às vezes tem alguns dos clientes que chegam até mim que eles têm essa capacidade de alavanca e vão para lá, só que às vezes tem intercorrências na vida, ou tiveram um problema de saúde no meio da ocorrência, teve que se socorrer no CNPJ. Sim. E tá tudo bem, porque a vida é em primeiro lugar. Só que agora vamos arrumar a casa, não deixa a bola gigante, vem que nós vamos reestruturar, vamos equilibrar a balança e deixar o jogo bom de novo. Então não deixa a dívida ficar muito grande, não. É isso. Quando é um sinal de alerta? Dá pra gente ter um número assim, por exemplo, do seu... Dá. Como é que é? Quando é o que eu falo, que eu trabalho com eles. Quando você começa, a grosso modo, a vender a janta para pagar o almoço, toma cuidado. Capital de giro, você vê que está entrando, que chega no final do mês, você não consegue nem repor. Então, é um sinal de alerta. Na hora de você reestruturar esse ativo, não vá lá e renegocie sozinho, porque a balança é desequilibrada. E aí é onde começam os maiores dos problemas. Porque o banco, ele está ali para alavancar o seu negócio, mas ele não é porque ele é seu amigo. É porque ele quer ganhar. Então, pensa que ele sempre vai ganhar. Se ele puder sincronizar o ganho com o seu alavanque, lindo. Mas nem sempre é isso que acontece. Os bancos dificultam realmente a vida do profissional? Como é a sua visão de hoje dos bancos? O dinheiro é necessário. Eu sou a melhor amiga dos bancos, dos banqueiros. Eu acho que ele é necessário, vital para a nossa economia, para a circulação de mercado. Hoje, para você empreender, muitos empreendedores, muitos médicos não conseguiriam ter sua clínica se não fossem os bancos. Ele não é vilão? Não. Ele se torna vilão quando você deixa de ser consciente do que está fazendo. Porque pensa, o banqueiro não. Tem ali um gerente que ele vai defender quem? O empregador dele e obedecer as regras e as diretrizes dele.
Então, e aonde outros problemas, tá vendo como são vários problemas? Que eu vejo clientes que falam, não, doutora, meu gerente me ajuda. Ele acha que o gerente é o gestor financeiro dele. Eu falo, meu amor, vamos aqui sentar e conversar. Aí, a hora que eu sento com uma análise de um contrato, na onde ele fez um contrato, uma renegociação que foi embutido nele, um seguro prestamista desse cliente que eu atendi hoje, de R$20 mil. Uma taxa administrativa, abertura de crédito de 8 mil. Só aí ele já pegou quase 30 mil. Nossa. Aonde que ele é seu amigo? Ele nem olhou o contrato. Não lê, porque na necessidade, no desespero, você não lê. Ai, doutora. Não lê. Então o banco é vilão nesse ponto. Porque ele não falou sobre isso pra ele? Então, aí a gente... O banco, ele tem, até pelo Banco Central existe uma regra, que ele tem uma responsabilidade de concessão de crédito. Sim. Só que ele está ali, ele propõe as tratativas deles. Vamos supor... Aí ele vai agregando coisas. Ele vai te dar uma coisa, mas ele vai embutir outra e vai embutir outra. É meio isso, E né? você não lê. Então a gente que tem que ter essa consciência de olhar e cobrar. Educação financeira. Sim. Eu descobri recentemente que o banco estava me cobrando uma taxa, por exemplo, que é ilegal na pessoa física. Que era uma taxa de mensal, sei lá, R$80, doutora. Que virou num ano, quando você vê, quase mais de R$1.000. Sim. Aí eu mandei mensagem pro gerente e falei assim, soube que você está me cobrando uma taxa, você pode me pedir o ressarcimento dos 12 meses corrigidos. Agora pensa comigo, com a Márcia, quantos devem ter? Então, aí, vamos pensar. O banco, ele precisa de dinheiro para fazer o quê? Mais dinheiro. Uhum. Então, a Márcia ficou lá 1 ano sem reivindicar esse dinheiro, esses R$80 que virou 800 mensais. Quanto você acha que ele fez com esses R$800? Não sei, mas quanta gente não deve ter 10 vezes mais. Então, ele trabalhou em cima do seu dinheiro, ele ganhou 8 mil. Por isso que ele não vai brigar com você, Márcia. Ele vai fazer, tá aqui. Por quê? Porque a função primária dele, ele já cumpriu, que ele precisa de dinheiro para fazer mais dinheiro. Então, é por isso que precisa equilibrar o jogo, entende? Isso é um item. Quando eu vou analisar, aí todos os clientes chegam para mim, doutora, esse contrato tá abusivo, esses juros abusivos. Não existe isso. Eu falo, calma, gente. Aí eu falo, não fica esses advogados instagramáveis que fica aí vendendo ilusão, que não existe. Se existe alguém nessa vida que pode cobrar juros, é a entidade bancária. É para isso que ele existe. Agora, o que ele tem que fazer é obedecer o que está no contrato. Então, se ele pactou uma taxa de juros contigo, e ele tem que obedecer. E quando a gente vai fazer a análise e a revisão daquele contrato, não está aquela taxa que foi pactuada. Então, a gente consegue descaracterizar aquele contrato não pelos juros abusivos, pelos juros compostos, por irregularidades contratuais. Entende que existe uma diferença? Então, quando você é um advogado estrategista e bancário, você sabe o que você está fazendo. E com isso, você vai desconstituir a mora daquele cliente, aquela dívida que está aquela bola de neve, o cliente começa a respirar, aí você pega outros contratos que ele teve, quantas taxas? Eu vou buscar saldo positivo para quitar aquelas dívidas. Então, a gente começa a reorganizar a casa. E aí vendo também onde o banco errou. Que vendo, olha, tá errada essa taxa aqui, então eu posso... Vamos falar que ele errou na sua ignorância. É que a gente não pode se beneficiar da própria torpeza, né? Então, por isso que eu falo. E é por isso que a gente precisa, quando vai empreender, ter que ter uma mínima noção básica. Por exemplo, então, se eu sou médica, eu posso já ter um advogado de confiança como você, um advogado bancário, que no começo do meu negócio já vai reestruturar tudo para não ter problema lá na frente? Eu posso te contratar para isso também? Eu existo para isso. Isso é um assunto tão grave. Essa semana eu fui convidada pela OAB aqui da subseção de Santana a fazer uma cartilha, desenvolver um tema dentro da cartilha de educação financeira, para você ver como isso é tão grave com os nossos colegas advogados. Tem muita gente também na advocacia, não 80% da nossa população. Exatamente. Então, aonde que um colega perguntou para mim, falou assim, doutora, você acha que mudar a moeda muda o cenário? Não. Pode mudar a moeda, pode mudar o país, mas se não mudar a conscientização, o nível de consciência, nada muda. E com as bets, né, doutora? E com essa coisa toda de joguinho online, de dinheiro, tem gente realmente perdendo tudo. Isso é um mercado que precisa de regulamentação urgente. E assim, é tão grave que é o que eu estava falando hoje. Para você ver, assim, graças a Deus, a gente fica próspera e fica mais fácil de falar de clientes que acabam chegando até mim.
uma cliente o mês passado e outra na sexta-feira, de filhos que têm limitações cognitivas, ou seja, não estão plenos das suas faculdades mentais, mas já são maiores de idade. E são famílias que têm condições financeiras. Ou seja, essa pessoa com um celularzinho em mão, o que ele faz? Abre uma conta corrente. O banco não tem o mínimo critério avaliativo. Concede crédito. Para uma pessoa que não tem nem estrutura mental para ter. Não, porque aí eu concordo com você, porque é onde está a regulamentação do Banco Central que ele exige a concessão de crédito responsável. E qual o mínimo de responsabilidade que ele está tendo? São bancos digitais, não existe nenhum critério avaliativo. E esses dois clientes, essas duas pessoas, a gente está fazendo análise, está fazendo interdição, para que não fiquem alvo fácil dessas entidades digitais, banqueiras. Porque que eles querem crédito para quê? Para jogar em bets. Que é a dopamina fácil. Ou seja, ela que já tem um problema, a criança, que na verdade o adulto que já tem um problema mental, que não se trata, vai para a bet como uma fuga. E esse eu estou falando desses dois casos que são pessoas que têm famílias, que têm capacidade financeira e os filhos não têm capacidade cognitiva total. Agora tem outros casos de pessoas endividadas que acham que vão procurar a solução da sua vida ao ganhar jogando bets. Aí eu brinco, eu falo, meu amor, é jogo de azar. E desde quando é o jogo de azar, que o nome já próprio diz, vai te trazer algum benefício? Só vai te tirar mais, né, doutora? Ai, tem tanto assunto pra gente falar aqui. Tem. Esse assunto, ele rende. E se a gente for ficar metrificando por casos, aí você vai falar, o buraco é bem grande. O buraco é muito grande. Mas ainda bem que existem profissionais como você para retomar a vida das pessoas. Pra gente encerrar, tem um caso, doutora, que te marcou como que você pensou assim, caramba, eu transformei a vida dessa família, que até te emociona de lembrar o quanto foi importante você ter tirado aquela pessoa do buraco? Tem alguns, mas o mais recente que foi agora não foi nem de reestruturação de passivo de PJ, foi um CPF de uma família doente, de uma família que eles me ligavam um dia sim, o outro também, e eu tenho uma equipe, né, que senão não dou conta, que acabo, e por um cenário difícil que estava nesse cenário de suicídio, tem esses casos que eu acabo tendo essa colocação mais direta com os clientes, porque eu tenho uma preocupação real. Então, na hora que eu consegui, foi um trabalho de 1 ano com essa família, ação de superendividamento, que eu entrei, mas que eu não esperei, porque nosso poder judiciário ele é muito moroso, ele demora muito, e isso é um trabalho que a gente faz muito forte lá no escritório, que eu fui reestruturando um contrato por um contrato, primeiro quando eles estavam desesperados que eles iam perder o seu único carro, consegui resgatar aquele carro, depois reestruturar os empréstimos pessoais, trabalhando, mas é um trabalho de uma família altamente unida e comprometida, desde os filhos ao esposo e à esposa. Então, eles abraçaram a causa. Então, eu vi que eu consegui transferir para eles o que eu queria, que é o quê? A conscientização da família e que eles entendessem que existe luz no fim do túnel e que a família, ela vai poder terminar a faculdade dela, que ela tinha um sonho, que ela já tinha parado, o filho vai continuar estudando, voltar para a escola particular. Então, na hora que essa família chegou no meu escritório chorando, agradecendo, me arrepia até de falar, isso me emociona e eu falo, eu estou no caminho certo. E quando você vê que seu trabalho tem propósito, né? Sim. Que você foi luz e essa luz iluminou o caminho de alguém. Sim, e existe esses caminhos. E são vários clientes que eu chego, que eu tenho uma planilha que eu faço de atendimento, que é trabalho de professora mesmo, educacional, que eu mostro para eles o gargalo. Eu sento e mostro, aí uns me ligam, doutora, sua planilha tá comigo, embaixo do meu braço, eu não largo ela. Então você vê que assim, é falta de direção mesmo. É falta de um mínimo de consciência que uma gotinha que você transfere para essa pessoa vira um oceano. E eu espero agora que esse episódio chegue a milhares de pessoas e que seja um oceano na vida das pessoas, para que elas busquem ajuda, que pode ser da Tati, né, da doutora Tati, pode ser de um outro profissional, mas que também não caia na lábia de profissionais que só querem dinheiro, porque existe muito isso, né, doutora? De gente até que se endivida mais quando pega um profissional. Então, vá olhar, realmente não se iluda por Instagram, né? Eu acho que é esse o nosso desafio também, né, doutora? O que eu costumo dizer é que fuja dos milagres.
Ninguém vai fazer a sua dívida sumir. Aqueles advogados, aqueles profissionais que falam para ti, olha, eu consigo uma redução de 90%, fuja, porque ninguém tem a segurança disso. O que nós conseguimos é reestruturar e reorganizar a casa. Agora, a consequência é a redução. Se encontrarmos... Porque como que eu vou conceder, vou garantir um resultado que eu nem sei, se eu nem fiz autópsia do cenário? Isso é ilusão, né? Então fuja de ilusão. As promessas que são fáceis, vantagens fáceis, fuja. Porque o profissional que é bancário, que ele entende de estratégia, ele não vai te vender ilusão. Ele vai te vender um trabalho, um propósito, uma área de atuação, uma estratégia de te tirar e um compromisso mútuo. Agora, se ele chegar para ti, não, eu te salvo, eu te reduzo, fuja. E a doutora Tati já chegou onde ela queria ou ainda não? Tá longe. Tenho muitos sonhos. E isso é importante quando você tá ali estagnada e eu acredito muito em Deus, né? Eu e também. Deus vem falar, sai desse cenário, assim, a minha querida, porque tem muita Ainda coisa. tem muita coisa, ainda tem muita gente para ajudar. Tenho. Tem um sonho que ainda falta ser realizado? Alguns, bastante. Pode falar algum? Vamos pensar. Menina, eu tenho um sonho de um escritório potência. Eu falei para o meu marido, eu sonhei, ele que é o rei das mudanças, né? Ele falou, não, mulher, a gente vai ficar. Eu falei assim, não, marido, eu idealizei esse escritório e ele tá próximo. Então, é um sonho real, quântico, como a gente estava falando há pouco. Eu também coloco isso, viu? Já me enxergo lá, viu? De projeto. E funciona. Pois Funciona. é. Tem alguns. E eu tenho 2 filhinhas, né? E o meu sonho é 2 meninas, são maiores que eu. Mas elas são atletas e o meu sonho é que eu consiga transferir esse que eu sinto para delas serem... Elas são 2 meninas tranquilas. Então, eu falo para elas falam, mamãe, como que você consegue ser tranquila? Eu falo, filha, quando você está em paz, quando você acredita no que você faz, muito difícil te tirarem do eixo. Só você e o seu pai. O resto, não tira, não. Doutora Tati, muito obrigada. Eu amei, me arrepiei. É muito bom quando a gente vê profissionais aqui. Eu sinto o seu coração aberto, eu sinto você emocionada, eu sinto você falando com a verdade sobre os teus... Não lida com clientes, você lida com pessoas, né? Com seres humanos. E é tão bonito ver o seu carinho pelas pessoas, o seu cuidado. Você lida como se fosse alguém da sua família, né? Resgatando essa pessoa. Então é muito bonito te ver contar isso, te ver se emocionando, é muito bonito mesmo. Parabéns. E eu tive um trabalho que eu tive que fazer essa longa história, porque eu me dedico, eu entro... Entra de cabeça. Até isso deve afetar você, né? Eu imagino. Como é que você faz pra não se blindar? Só pra gente... pra encerrar, porque senão eu vou ficar falando. Porque, assim, são starts que acontecem na vida. Quando a gente tá em mudança, a gente tá em busca de evoluções, a gente vê. E o Rogério, que é o meu ponto de equilíbrio, assim como eu e dele, ele sempre falou, Tatiane, quantifica seu tempo. Eu era, porque agora já não sou mais, consigo ser prática. Então, como eu tava muitos anos desenvolvendo, então a gente faz no automático, né? Quando a gente vai migrando, então eu acabei me dedicando. Mas por quê? Porque uma coisa é a área trabalhista bancária, outra coisa é o direito bancário que você entra dentro da empresa da pessoa. Então eu não conseguia ser pragmática. Eu já tive clientes que eu saí do escritório 1h da manhã e ele chegou no meu escritório 12:00. Nossa. Aí quando isso aconteceu, o marido pegou na mãozinha e falou assim, não, meu amor. Aí não dá. Não dá. Aí eu tive que buscar competências transversais. E é com isso que eu lido. Hoje eu sou coach, master coach, eu faço um monte de trabalhos quânticos, espirituais. Para quê? Para que eu esteja bem. Porque se eu não estiver bem, como que eu vou ajudar? Vai ficar desequilibrado? E com isso trazer a paz para mim. E traz a paz para as pessoas também que você recebe. E ter sabedoria de identificar. Porque até isso, porque assim, tinham clientes que vinham até mim que eu, de forma inconsciente e intuitiva, sabia, mas eu não sabia acionar. Entende a diferença? Não se proteger, acaba pegando aquela energia, não? De cuidar. Existe isso também, que é o estabiliza, corta, isso funciona. Eu falo para mim, quando tu vai ter estabiliza, corta, não vai embora, e funciona. E aí, a questão é de identificar as pessoas que elas precisam de ajuda. E lembra que a gente voltou a falar da autópsia? Isso foi uma competência transversal que eu tive que desenvolver, que eu já tinha intuitivamente nato, e aflorar, conseguir acionar
e saber quando aplicar e quando não aplicar, porque tem pessoas que são abusadoras. Elas veem que você tem um perfil doador e tem as pessoas que são perfil sugadores. Então, você tem que saber startar e saber quando você não está sendo presa fácil desses clientes. E então, através de competências... Aí você diz não. Sim, se você, por simples exemplo, assim. Nota que aquela pessoa só veio te sugar e não ia... Não, muito obrigada, não consigo pegar agora. Assim. Aprender a dizer não realmente é importante, né? É libertador. E foi neste momento que era um cliente predador e o meu marido viu que financeiramente não valia as crianças tempo de... Porque você abre mão, né? Quando você fica atendendo, você é tempo com a sua família, tempo de dedicação com as suas filhas. Isso, na hora de colocar, até de precificar, custo de aquisição, vale a pena? Não. Vale. Aí o marido falou, ou você aprende a lidar, a saber não e a colocar métricas, ou você não vai conseguir atuar nessa área. Olha aí, ele, que parceiro, hein? Sim, que parceiro de vida esse marido, hein? Ele é. Normal brigar, mas que bom que ele tá ali do teu lado. Porque ele é analítico, por isso que a gente se soma, porque as minhas limitações são a... Fala o nome do marido, então. Rogério Pereira. Rogério. E as crianças? Eu tenho a Sara Sofia, de 16 anos, uma princesa, e a Isabela Maria, a minha velha. Pensa numa criança sábia, essa menina. Ixi, eu tenho um em casa também, Gabriel também é assim. Menina, eu falo que ele tem uma alma velhinha, ele nasceu no velho mundo. Fala cada coisa que eu fico olhando assim pra ela, eu falo, menina. Quantos anos? 13 anos. O meu é assim também. Intuitivo, sensível. Eu tenho 2 diplomatas. Uau. Elas sabem lidar em qualquer cenário, não se colocam em qualquer... Aí todo mundo brinca, nossa, pais advogados. Eu falo, mas eu não falo de direito com elas em casa. Mas é o perfil. É o perfil. Perfil da casa, de saber se posicionar, saber defender. Doutora Tati, muito obrigada por ter ficado aqui com a gente no MDCast até agora. Como é que as pessoas te encontram? Olha, eu tenho o Instagram, eu estou no Tatiane Garcia ADV. Tem o pessoal que é Doutora Tati, escreve D-O-U-T-O Tati. E lá você vai ter os meus canais de comunicação que você consegue chegar até mim. Então pode fazer consultoria PF, PJ, família... Tudo? Tudo. Tô até pensando em contratar também pra mim. Vamos lá que eu terei um prazer de Vamos atender. lá. Você sabe que eu renegociei umas dívidas agora de uma tia minha, quase 50 mil no Itaú, com Desenrola. Consegui 70% de desconto em uma delas, a outra a gente renegociou. E tal. Até o cheque especial, eles estavam comendo e não... Aí eu tive que... Eu falei, mas olha, eu falei com uma advogada que disse que pode bloquear esse cheque especial. Aí foi que eu já falei com a gerente... Porque minha tia é idosa. Tadinha. A principal, o primeiro, identificar aonde que tá sangrando. É o cheque especial? Starta, transforma uma célula de crédito, ponto. Cartão de crédito? Starta, transforma uma célula de crédito. Isso é um princípio básico. Mas ela só conseguiu porque teve o Desenrola e porque eu sabia de algumas coisas que... E o Desenrola, ele é muito bom para quem sabe usar. Porque imagina dar uma Ferrari para quem só gosta de pilotar Fusca. Porque você sabe que nós estamos na versão 2.0, tivemos a 1, nós estávamos com 70% da população endividada, hoje estamos com 80%. Adiantou? Não adiantou. Porque não vem junto de falta de educação, de conscientização. Então, às vezes, a pessoa vai renegociar e vai se enfiar na dívida de novo. Dopamina momentânea. Nossa. E ainda é pior, as pessoas estão usando o fundo de garantia, se vier a ter um desemprego, como que essas pessoas vão subsistir? Então, se não souber usar o Desenrola, vai pro buraco mais ainda, é isso? Porque agora pode usar o FGTS. E outra, quando você vai renegociar a sua dívida, a renegociação ela já nem existe mais. Por quê? Com a nova modelagem do 4966 é reestruturação de passivo. De que forma? Se você renegociar, você aumentou seus juros, você alongou sua dívida e você saiu do infinito e além. Então, na hora que você vá conversar com o banco, vá com a mentalidade de reestruturar. Não de fazer inovação, de pegar aquela dívida. Falar assim, não quero fazer dívida nenhuma, eu quero estruturar essa. Vamos trabalhar com essas que a gente tem? Porque, às vezes, na renegociação, você oculta defeitos na dívida originária, irregularidades de taxa, irregularidades de capitalização, irregularidades de seguros. E é por isso que você precisa sempre de ter um advogado bancário. Eu tô até achando que eu vou pegar esse negócio do Desenrola que eu fiz, eu vou te mandar pra você olhar. Manda. Os contratos, porque eu tô achando que eles meteram juros ali que não foram tão bons assim, viu? Ai, que raiva, tá vendo? Ainda bem que eu tenho tratado.
Sim, vou você te mandar, porque depois eu manda. tava fazendo umas contas que eu vou assumir essa dívida, né, mulher? Sim. Aí eu já peguei ela e falei assim, você não vai fazer mais dívida nenhuma Bloqueia, antes de falar comigo. bloqueia. Tá tudo bloqueado. Bloqueia. Aí eu fui fazer as contas de quanto que ia pagar por mês e quanto tempo é. Deu 40 mil. Eu falei, mas como assim? Se a dívida era quase 50, agora só passou pra 40? Então você reestruturou ou você fez uma nova dívida? Ah, não, pagando- doutora, eu vou te mandar tudo. Mande, que a gente faz análise contratual e viabiliza. Porque Perfeito. esse é o erro primário. Isso decorre do quê? Mas aí eu consigo ir lá no banco de novo e brigar de novo? Vamos ver. Ah, Manda porque pra ela tá mim. falando, porque se parar de pagar, volta tudo. É isso que a gente tem que analisar. E por isso que estamos em 80%. Porque se a pessoa não conseguiu, se não vem com uma reestruturação eficaz para adequar com a realidade Da financeira, se ela não estava conseguindo pagar antes, houve majoramento, houve agravamento, você acha que ela vai ficar como? Verdade. Gente, esse episódio, agora sim, a gente tentou, olha, tentei desde os 30 minutos, mas era muito assunto, muito assunto. Doutora, eu amei, muito obrigada, Eu que agradeço, viu? Muito obrigada, Márcia. vamos conversar mais. E com certeza, mandem as dúvidas também pra Podem doutora, mandar. mandem lá no Instagram dela. E na próxima quarta-feira a gente se encontra aqui às 6 horas da tarde. Beijo, beijo, tchau, Obrigada, tchau. beijo, beijo.